Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá pessoal, o tema agora são as tutelas provisórias. Nós vimos os aspectos em geral das tutelas no vídeo anterior, todas as características, os tipos, mas de uma maneira geral, né? Então, nós vimos que ela pode ser uma tutela satisfativa ou não satisfativa, e que elas são concedidas em razão da urgência ou da evidência de forma temporária, não de forma definitiva. Então, sendo assim, existem as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. São dois tipos. E vimos também que as de urgência também se subdividem-se em cautelar, que é aquela que vai conservar o direito, e a antecipativa, ou antecipada. A antecipada, que é a satisfativa. Isso dentro da de urgência. E vimos também que existe também a de evidência. O que mais? De maneira bem geral. E que a tutela ainda pode ser antecedente e incidental. Antecedente, aquela pedida na petição inicial, e a incidental, que é requerida no curso do processo, fora da petição inicial. Vimos também as características, que são a provisoriedade, a revogabilidade, a sumariedade, a não exauriência e a fungibilidade como características principais das tutelas provisórias. Vimos ainda a competência, quem que vai julgar, né? Se é aquele juiz da causa, quando o processo tramita sem urgência, ela surge no meio dos processos, dos atos processuais, né? No caso, a incidente. Então, é aquele juiz que já se conhece, né? Já foi definido. E vimos também que pode ser na antecedente, com a petição simplificada, que ainda não se sabe quem é o juiz que vai julgar, porque quando você encaminha, faz o ajuizamento da petição inicial, você não sabe como que vai ser distribuído. E se for uma tutela no tribunal, quem vai julgar a tutela é a turma julgadora, no caso, o relator. Vimos que cabe no rito comum, no rito especial, no rito sumaríssimo. Vimos também que mais? A contracautela, que vai ser aquela caução no pedido de cautela. E, por fim, a justificação prévia, né? Que vai ser aquela situação em que o juiz, se ele não dá a tutela no início, de maneira liminarmente, ele pode pedir aí apresentação de provas, enfim, de alguma maneira que o autor apresente melhores indícios para ele, então, conceder a tutela, certo? Na justificação prévia. Então, fiz aí um breve remember, digamos assim. Lembramos rapidamente do que foi visto no vídeo anterior com maiores detalhes. Então, agora vamos passar neste vídeo. Tô com trava-língua. Neste vídeo, a tutela de urgência. Depois a gente faz um vídeo só para a tutela de evidência. Vamos ver se a gente consegue esgotar em um só a de urgência, que é um pouco maior o tema. Então, as tutelas de urgência, lembrando que tem duas, urgência e emergência, tutelas de urgência, né? Tutela provisória de urgência, esse é o nome correto. Elas podem ser utilizadas quando houver a contemporaneidade com a propositura da ação. O que é isso? Diz o artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, no mesmo momento, né? A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, a
a tutela vai ser utilizada de urgência quando você for ajuizar, o perigo existir, a urgência existir, já no início do pedido. Então, a tutela não deixa de ser um pedido, ela é um pedido, mas não é o pedido principal. Vamos supor, eu tô pedindo que alguém me pague alguma coisa. Então, é um processo normal, pedido, né, uma ação de cobrança. Mas se eu perceber que a pessoa que me deve começar a vender os seus bens, a se desfazer dos seus bens, eu preciso, além do pagamento, eu preciso da urgência desse pagamento. Então, eu peço que para que se antecipe de alguma maneira isso. Porque senão, corro o risco da pessoa não ter nada para me pagar no final da ação. Então, a tutela provisória de urgência visa essas situações, como eu dei de exemplo. Então, é feito o requerimento, são apresentados os documentos, paga as custas, né? E então é dessa forma que é feito o pedido de tutela de urgência. E vamos então aos requisitos. Então, nós vamos ver a tutela provisória de urgência, antecipada e antecedente, tá? Antecipada é aquela satisfativa, que eu quero que ela me satisfaça agora, porque existe depois a gente vai ver a asseguratória, que é a cautelar, mas nós vamos ver primeiro a antecipada, que é essa satisfativa que me dá já o que eu preciso, e a antecedente, ou seja, eu vou pedir já na petição inicial, não vai ser incidente no meio do processo, porque eu já estou com a urgência contemporânea ao ajuizamento. Então, vamos à tutela provisória de urgência antecipada, antecedência. Pede-se o adiantamento do pedido principal, que deveria ser analisado na sentença, entende? Mas, pela urgência, se faz no início do processo. Então, indicação da tutela final, você vai dizer qual é o pedido final que você quer, né? Que é o pedido principal. E vai expor a lide, né? Vai expor em relação à lide, o que está acontecendo, e em relação ao fundamento. Então, a causa de pedir, a indicação do fumo boni iuris, que é requisito aqui para esta tutela, junto do periculo in mora. São 2 requisitos na antecipada. Porque a gente vai ver que na cautelar não é bem assim. Então, aqui eu preciso indicar o fumo boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, aquela plausibilidade, aquela quase certeza, né? Que é a fumaça a aparência do direito. Eu indico na petição uma forma que convença o juiz daquele meu direito, a aparência do direito daquilo que está sendo pedido. E o periculo in mora, que é o risco, o dano, o resultado útil do processo. Então, por exemplo, bem básico, uma cirurgia que precisa se fazer agora, não dá para esperar o final da sentença. A entrega de um remédio, que se eu não tomar o remédio agora, eu coloco em risco, olha o risco, periculo in mora, a minha vida. A retirada do nome de um banco de dados, por exemplo, meu nome foi incluído no banco de devedor, mas eu não estou devendo, e eu preciso que se tire o nome, sei lá, porque senão eu não consigo um emprego. Então, veja, o caráter de urgência fica evidente aqui, né? Não, evidente não, ele é urgente, né? Evidente é outra coisa, vai ver depois. A gente tá vendo antecipada, antecedente. Então, faça o requerimento da utilização desse benefício, uma petição inicial simplificada. Então, o Código de Processo Civil permite, mediante esta urgência, tem que ser rápido. Então, que se faça uma petição inicial, digamos, reduzida, mais simples, sem aprofundamento, porque precisa ser rápido. Então, faz-se a petição rápida, a petição chamada simplificada, com o endereçamento, é óbvio, né? A competência, ok? Então, o artigo 299 fala: a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal, que nós falamos lá na competência. O juiz pode pedir, mesmo sendo urgente, lembra? O juiz pode pedir provas, que é a justificação prévia, aquela forma de dar mais indícios para ele dessa urgência. E nessa petição inicial simplificada não é necessário o detalhamento.
O juiz precisa primeiro ter o quê? A fumaça do bom direito. Essa aparência, aqui não é a certeza, é a aparência, não dá para cravar, entendeu? Mas a aparência de que existe o direito nesse pedido. Ou seja, há indícios, essa palavra é melhor, da existência do direito. Bem, pessoal, feito o requerimento dessa petição inicial simples, né? A petição simplificada, ela chega nas mãos do juiz e ele vai decidir se ele vai conceder ou não a tutela. Beleza? Então, agora nós vamos ver o quê? Se concede e se não concede. Se ele conceder primeiro, paciência que o assunto é longo, tá? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Se ele conceder, se concedida, ao mesmo tempo que ele concede a tutela provisória antecipada, antecedente, que nós estamos tratando aqui, ao mesmo tempo, vai se cumprir a tutela e tem que fazer o aditamento da petição simplificada. Então, você entrou com o pedido, fez aquela petição simplificada, o juiz decidiu, concedeu. Aí, vai ter que arrumar essa petição e aprofundar lá o pedido principal. Agora, com tudo que precisa. Então, se o juiz concede, o réu vai ser citado para contestar. Ele dá e avisa aí sim cita, vem fazer parte do processo, a citação, o réu para intimar, para agravar, no caso, tá? E o cumprimento da tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ela cumpre, ela vai seguir daqui para frente as regras do cumprimento provisório de sentença, do artigo 520 e seguintes. Vou fazer um parênteses bem rapidinho. O que é, porque no Código de Processo Civil fala isso, que se concedida a tutela provisória antecipada antecedente, aí o cumprimento ele não repete, ele fala, olhe o 520. E aí, gente, só pra gente lembrar bem rapidamente, a execução, a diferença do cumprimento provisório, que é o que vai se seguir na tutela, do cumprimento definitivo. A execução definitiva é fundada em sentença transitada em julgado. É lá no final do processo, quando, né, transitou em julgado. Já se esgotou recursos, transitou em julgado. Cumprimento definitivo, né? Ou então em título executivo extrajudicial, que vai partir para o processo de execução. Por sua vez, é provisória a execução fundada em decisão judicial. O provisório acontece enquanto o processo está em andamento. Enquanto o definitivo busca a plena satisfação do direito reconhecido. Então, o cumprimento não é definitivo aqui, ele é provisório. Nós vimos o princípio da revogabilidade da tutela. O juiz pode mudar. Ele pode mudar essa decisão do que ele concedeu na tutela, ele pode ampliar, como ele pode reduzir. Então, é o cumprimento provisório. Então, durante esse procedimento, né, vai aí aditar, emendar a petição simplificada que foi apresentada e ocorre essa citação da ação e intimação da decisão da tutela. Então, o réu vai ser citado para fazer parte do processo e intimado para conhecer a decisão da tutela que foi concedida ao autor. Aí, ele vai dar a ciência da audiência de mediação ou conciliação, se aceita, e, se intimado, pode apresentar o quê? Agravo de instrumento no tribunal. Porque, gente, é uma decisão interlocutória a concessão da tutela. Vocês concordam? Porque é provisório, não é definitivo. Se fosse definitivo, cabia a apelação. Então, o recurso aqui para a tutela é agravo de instrumento. Então, e aí pede-se o efeito suspensivo, que vai resultar em acórdão para suspender ou revogar a decisão da concessão da tutela. Podendo acontecer duas situações: o provimento ou a negação do provimento nesse agravo de instrumento do réu. Então, pensa comigo. O autor entrou com a petição simplificada, antecipada, então, antecedente, tudo muito rápido, o juiz concede. Concede, cita o réu e intima para ele conhecer a decisão que ele deu. O réu pode fazer o quê? Agravar. Então, vai para o tribunal, vai para uma instância acima, certo? Ó as coisas paralelas aqui.
O réu agravando, do agravamento dele, precisa sair uma decisão. Vai aceitar ou não? Porque ele pode falar, não, o juiz concedeu, mas não é bem assim. Então, dessa decisão, do agravo, vai sair uma decisão. Ele vai ou negar o recurso ou dar provimento ao recurso do agravo. Se negar o recurso, não, o réu agravou, mas o juiz fala assim, não, eu nego o provimento. O autor tem razão. Então, mantém-se a tutela, é bom para quem? Para o autor. Se ele der provimento ao recurso, ao agravo do réu, revoga a concessão da tutela. É bom para quem? Para o réu. Tá dando para acompanhar até aqui? Então tá. Chegamos aqui. No meio do caminho, tá? Estamos no meio do caminho. O réu, então, pode agravar essa tutela antecipada que foi concedida ao autor, por meio de agravo de instrumento. E o juiz pode negar, bom para o autor, ou pode conceder, né, nesse recurso, nesse agravo de instrumento, bom para o réu. Mas se o réu, ao ser intimado, ele pode agravar ou não, o recurso é facultativo, certo? É uma opção. Mas se ele não agravar a decisão do juiz, então fica mantido aí a concessão, o efeito da tutela. Certo? Isso é uma coisa. Agora, ao mesmo tempo que tá rolando isso aqui, se o réu vai agravar ou não, a petição inicial tem que ser o quê? Emendada, aditada. Lembra que era uma petição simplificada? Por causa da urgência, da contemporaneidade, dessa necessidade? Então, o artigo 303, inciso 1, fala que há um prazo de 15 dias ou judicial para essa emenda. Olha aqui. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, que ele fez meia boca, digamos assim, com a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, que é o pedido principal que ele quer. Lembra o exemplo que eu dei do pagamento que eu quero? Então, e qual o prazo para essa correção? Não, para essa emenda, né? Porque ele não vai corrigir nada. Nesse caso, ele vai aditar, ele fez pela metade, digamos assim, né? Então, agora ele vai aprofundar nos argumentos para convencer o juiz a dar o pedido principal para ele. Ele tem 15 dias para essa emenda, ou caso o juiz decida por outro prazo, o juiz vai fixar, tá? Mas a regra é 15 dias para o aditamento da petição simplificada. Enquanto tudo isso acontece, o autor precisa aditar a petição inicial simplificada. O prazo de 15 dias para a contagem do aditamento, ou seja, daquele termo inicial, possui posições diferentes do Poder Judiciário, tá? Para alguns, conta-se esses 15 dias da concessão da tutela e outros a contagem a partir da intimação do réu. Mas isso aí é a briga dos juízes, nós não vamos nos preocupar com isso, só para a gente saber. E esse aditamento, essa emenda, que significa completar a petição inicial simplificada, que foi apresentada de forma mais objetiva, devido à urgência e se garantir o direito em perigo, requer no mínimo 3 coisas essa petição, essa emenda. A complementação dos argumentos que foram apresentados de forma simplificada, novos documentos e o requerimento de confirmação, então, da tutela. Além disso, ele tem que, né, ratificar ali. E se ele não fizer o aditamento? Pode acontecer um lapso aí do advogado e não fazer o aditamento. Presta atenção. Olha o que diz o artigo 300, parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, que a gente acabou de ver, do parágrafo 1º deste artigo 300, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, precisa aditar. Se o autor não aditar a petição inicial simplificada, ocorre a extinção do processo sem mérito. Entendeu? Sem o julgamento do pedido principal. Então, se ele extinguir, e aí é uma decisão definitiva, extinguindo o processo, é uma decisão interlocutória? Não. É uma decisão definitiva? Cabe o quê? Cabe apelação e, óbvio, primeiro embargo de declaração para alguma obscuridade, omissão, erro, e a apelação, porque é uma decisão definitiva ali em primeira instância. Correto? Se ele não aditar, é preciso observar se o réu agrava. Então, veja.
O juiz concedeu a tutela. 15 dias para o autor, né, através do seu advogado, aditar a emenda. Se não aditar, o juiz encerra o processo, extingue-se a resolução do mérito e fica congelada, a tutela foi concedida. Então tem que observar se o réu agravou ou não, né? Tem que analisar a existência ou não do agravo, quando ele foi intimado. Se o réu não agravar, ocorre a estabilização da tutela. Congela a decisão que foi concedida, congela ali. E os efeitos ficam produzindo. O juiz deu. Não houve o aditamento por parte do autor, mas ele já deu. Só que o autor não agravou. Azar do réu. O autor. O réu não agravou. Azar dele. Porque ele não agravou, o autor não aditou, mas então fica congelada a situação, que é a tal da estabilização da tutela. E aquilo vai gerar efeitos. Vai continuar produzindo efeitos. Porque se for com agravo, se o réu agravar, ao ser intimado dessa concessão, veja, se há negação do provimento do agravo, como a gente falou quase agora, o réu vai agravar, o juiz pode dar provimento ao réu deste agravo ou não. Se o juiz não der provimento, negar o provimento ao réu, então estabiliza a tutela. Por quê? Porque o autor não emendou. Então, ou seja, gente, o processo não vai seguir. O processo não vai seguir. O réu não agravou e o autor não emendou. Então, fica congelado, fica estabilizada essa tutela. Dá para entender? Agora, se o autor não emendou, não aditou, o réu agravou, então houve provimento do recurso do réu, acaba a tutela, fim da tutela, tá? Então a tutela perde esse efeito congelante. Veja, ó, artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso, porque o réu não agravou. Esse respectivo recurso é o agravo. Então, no caso previsto no caput, que é a concessão, o processo será extinto. Então, se o autor não aditar, extingue. Se o réu não agravar, extingue. Entendeu? Então, tem esse papel dos dois. O autor precisa aditar, senão vai extinguir, e aí vai haver como é que chama? A estabilização, eu ia falar flexibilização. A estabilização da tutela. E se o réu não agravar, também. Então, eles precisam tomar essa decisão aí para ver o que é melhor para eles. Porque senão vai ficar essa tutela aí congelada. Bom pro autor, porque vai ficar ali a concessão da tutela, né? Ali. Agora, a não contestação. Se não contestação, não. Respira. Tudo isso que nós vimos é no caso do juiz o quê? Conceder a tutela. Respira, concedeu a tutela. E aí, então, teve tudo isso aí. Aditamento da petição inicial simplificada, o agravo por parte do réu após a citação e a intimação, porque o juiz concedeu aquilo que o autor havia pedido de maneira antecipada na tutela provisória de urgência. Respira. Não concedeu. Eu pedi o adiantamento daquilo que é urgente, o autor está se desfazendo dos bens dele, eu preciso. Não foi, na verdade, um exemplo bom é a concessão de remédios que eu falei, a cirurgia urgente, a retirada do nome de banco de dados, porque o pagamento a gente vai ver que cabe nada de evidência, tá? Mas a gente só tá aqui imaginando para poder raciocinar. Então, eu pedi lá alguma coisa, e eu preciso agora, urgente. Lembra da contemporaneidade? Nós vimos se o juiz conceder o que acontece. E se o juiz não conceder? Vamos lá, então. Se o juiz não conceder, aqui. Se não concedida a tutela, cabe recurso, claro, e pensa no autor, porque o autor que está pedindo a tutela. Se não concedida a tutela, cabe o quê? Agravo de instrumento com efeito ativo.
agravo de instrumento com efeito ativo. Se eu entrei com o pedido principal e junto dele eu pedi que o juiz liminarmente, aqui no caso do antecipado antecedente, me desse algo para me satisfazer antes do julgamento do mérito do meu pedido principal, e ele não deu, significa que o meu pedido principal vai continuar sendo discutido. Então, se ele não der, não é uma decisão definitiva, você concorda? Porque o processo não foi extinto. É uma decisão provisória. E se não é uma decisão definitiva, não cabe apelação. Não é uma sentença. É uma decisão interlocutória. Quando ele não concede a tutela, é uma decisão interlocutória. E para decisão interlocutória, lembra do artigo 1015 do CPC? Agravo de instrumento. Só que aqui tem um efeito ativo por parte do autor, né? Marco, mas que raio é efeito ativo? Como a gente bem sabe, parênteses, que a gente vai voltar, isso aí é coisa já estudada. É uma característica do agravo de instrumento. Ele pode ter o efeito suspensivo ou ativo, vai depender. Nós acabamos de ver que se a tutela for concedida, o réu entra com agravo. Ele pode entrar com agravo. Ele quer o quê? Ele quer o efeito suspensivo, ele não quer que essa decisão do juiz tenha efeitos, essa concessão de tutela. Aqui é o contrário. Aqui o autor quer que o juiz mantenha, ele crave a decisão. Então o efeito é ativo. Então a gente sabe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, no geral, em regra, salvo quando tem uma disposição legal na própria lei, né? O pedido de efeito ativo, ele é adequado em situações em que se deseja obter um provimento do tribunal, que é o tribunal que vai julgar na segunda instância, né? Ou acima, em vez de suspender. Eu não quero efeito suspensivo, né? De uma decisão desfavorável a mim. Então, na tutela provisória, quando a decisão é indeferida, o autor pede o efeito ativo do agravo. Nós vimos que quando é concedido, né, o réu pede o efeito suspensivo. Então, quando o juiz concede a tutela, o réu quer que aquilo se suspenda. Então, efeito suspensivo. Não, porque não é bom para ele. Mas se o juiz indefere a tutela, o autor não quer que isso seja suspenso. Ele quer o efeito, ele vai agravar, ele vai entrar com recurso, porque ele quer a tutela e ele quer o efeito ativo no agravo. Deu para entender? Então, se não conceder a tutela, não é o efeito suspensivo. Por quê? Porque não foi concedido o que eu quero. Então, eu agravo com efeito ativo. Não, eu vou agravar porque eu quero a tutela. O efeito é ativo aqui, positivo, tá? Então, a não concessão gera isso. A possibilidade do autor, então, agravar, né? Interpor o recurso de agravo de instrumento com efeito ativo. Correto? E, por fim, senhores, falando um pouco mais da estabilização da tutela, então nós vimos que na tutela provisória, de urgência, antecipada, antecedente, feita já no início do ajuizamento da ação, eu tenho meu pedido principal, mas eu venho com esse pedido aí provisório dessa concessão, dessa tutela, dessa proteção do meu direito. E eu quero antecipado, eu quero satisfazer, eu quero que seja algo satisfativo já, porque preciso, né, dessa urgência. E nós vimos que o juiz, então, se conceder, existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quais são? A emenda da tutela, porque eu apresentei uma petição inicial simplificada, e o cumprimento da tutela. E esse cumprimento, o réu pode apresentar recurso, agravando, agravo do instrumento, tá? E aí nós vimos que se o autor não emendar, há uma estabilização dessa concessão dessa tutela, né, com a extinção do processo, e por sua vez, se o réu não agravar, não entrar com recurso, não interpor o recurso, também acontece a estabilização da tutela, ou seja, os efeitos daquilo que o juiz concedeu vão continuar valendo sem julgar o pedido principal, porque se extingue o processo. Bom para o autor. Então, a estabilização da tutela é a imutabilidade dos efeitos da decisão concessiva. Não se muda mais os efeitos. Pensa num congelamento. É assim que eu guardei.
Então, o processo acaba porque o réu não agravou. Então, essa estabilização ocorre em caso de não agravo do réu, né? E não é coisa julgada, senhores. Por quê? O juiz, porque estava no meio do caminho, foi algo provisório, né? Então, o juiz não deu a decisão definitiva, mas fica com o efeito de. Apesar de não ser coisa julgada, fica com esse efeito. Aquilo que ele concedeu, o réu não reclamou, vai ficar concedido. Mas não é coisa julgada, concorda? Pulou todas as etapas, né? A fase probatória, tudo isso, a saneadora, porque o réu não agravou. Então o juiz falou: não fez nada, o que eu dei tá dado, né? Em palavras mais simples, digamos assim. E aí, dessa decisão que gera essa estabilização da tutela, começa a correr o prazo de 2 anos para ação de invalidação ou reforma da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Ou seja, esta ação de invalidação não é uma ação rescisória, porque a gente sabe que a ação rescisória ela é possível para coisas que transitaram em julgado, para coisa definitiva. Aqui foi uma concessão que foi provisória. Então, não cabe ação rescisória. Vai ser essa ação de invalidação no prazo de 2 anos. Artigo 304, parágrafos 4º e 5º do CPC. Olha o quarto. Qualquer das partes, autor e réu, poderá requerer o desarquivamento dos autos, porque concedida a tutela e não havendo a emenda ou o agravo, o processo é arquivado e se estabilizam os seus efeitos. Então, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação, a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. O direito de rever, parágrafo 5º, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Então, esses efeitos vão estar estáveis por 2 anos. Após esses 2 anos é que se extingue. Então, antes de extinguir nesses 2 anos, é possível uma das partes pedir o desarquivamento para discutir novamente, seja para rever, reformar ou invalidar essa decisão concedida na tutela. Então, relembrando, a ação rescisória é para discussão de coisa julgada, e quem julga é o tribunal. Já a ação de invalidação, que é essa aqui que nós estamos falando, a discussão do pedido concedido em tutela, que foi ali estabilizado, porque o autor não aditou a petição inicial simplificado ou o réu não agravou, essa ação de invalidação, quem vai julgar é o juiz da causa, o prevento, o próprio juiz da causa. Então, o juiz que concedeu, não vai subir para o tribunal, entendeu? Porque não é um recurso, né? Não foi uma decisão definitiva para que haja recurso. Então, foi uma tutela provisória, urgente, antecipada, antecedente, que concedeu alguma coisa ao autor, que pediu, mas que o réu não agravou, tá? Então, na estabilização, pode-se aí rediscutir o direito, então, o direito, né? Na estabilização, não se faz coisa julgada material. Então, pode discutir novamente o assunto. Porque não passou por todas as etapas, então não se discutiu o material, né? O direito material. Porque o juiz concede a tutela sem julgar o mérito. Não é isso que nós estamos vendo? Então, o artigo 303 é um artigo importantíssimo para os senhores lerem. No seu parágrafo 2º fala isso aí, ó. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º do artigo 1º, o inciso 1 do artigo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, o autor não aditando a petição inicial simplificada e o réu não agravando, o juiz concede a tutela, estabiliza esses efeitos, mas sem julgar o mérito. Então, se houver essa ação de invalidação ou reforma da tutela, pode-se voltar a discutir o direito, né? E aí, porque quando é mérito, gente,
quando é mérito, a sentença é material, né? Aqui foi uma coisa formal, né? De processual. Quando é do direito de mérito, depois de 2 anos, a sentença vira soberana. Então, aí não cabe mais nada, né? Ação rescisória, né? Então, deem uma olhada aí nos tipos de sentença, nos tipos de coisa julgada que é importante. E o que acontece? Uma observação final aqui para a gente encerrar a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. As partes devem esgotar todos os argumentos. Por isso que após o transitado em julgado não se rediscute em regra. Só para entender. Por quê? Quando é julgado o mérito e passa por toda a fase do processo, o autor, o réu, eles têm que usar todos os argumentos. Por isso que depois vira uma coisa julgada soberana. Tá bom? Olha o que diz o 508, só pra gente fechar. Transitado em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Então, quando é mérito, não tem jeito. Mas aqui na tutela provisória, como não foi mérito, porque parou-se porque um não aditou ou o outro não agravou, então não foi discutido o direito. Então, não houve o julgamento do mérito. Então, se houver a rediscussão em 2 anos através da ação de invalidação, enquanto a estabilização da tutela está valendo, então dá para rediscutir o direito, ok? Fique ligado nesses prazos e a gente encerra assim, então, a tutela provisória de urgência antecedente antecipada, certo? Porque a incidental ou a incidente, gente, ela vai ser feita no meio do processo. E aí cabe recurso, aí é tudo igual. Mas a gente fez a antecipada, antecedente, porque a gente pegou desde o começo do processo para ver como que é, tá? Mas a incidente, a diferença é que ela não vai acontecer aqui no início. Ela vai acontecer no meio do processo, né? Em alguma parte, alguma fase do processo, e o restante é tudo igual. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver mais uma provisória, que é de urgência cautelar. E depois, no final, a gente vê em mais um outro vídeo, a de evidência, tá bom? Então, paciência, o assunto é longo, mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Para mim, foi ótimo. Até mais.